Você já se perguntou quanto tempo a Terra ainda aguenta antes de sufocar a você? Talvez ache que ainda temos décadas, talvez anos. Mas e se eu dissesse que, no seu caso, o fim começa amanhã e que em menos de 24 horas não haverá mais ar limpo para respirar? Bem, bem-vindo, viajante curioso, ao Entre Sonhos, o lugar onde você acorda em realidades que talvez nunca quisesse viver, mas das quais não consegue escapar. Aqui, cada minuto é roubado pelo tempo. Cada planeta é uma promessa quebrada. Cada decisão pode condenar toda a humanidade. Hoje começa uma viagem sem volta para o último fio de esperança da nossa espécie. Não vamos apenas falar sobre explorar outros mundos. Vamos sentir a gravidade esmagar seus ossos, o tempo escapar pelas mãos e o silêncio do espaço perguntar se você vai conseguir voltar. Então, se quiser sobreviver comigo até o fim, se inscreva agora e ative o sininho. E claro, deixe o like. Não que isso vá salvar a sua vida, mas pode ajudar a salvar seu planeta natal. Você acorda. O som que te desperta não é um alarme, nem um pássaro cantando, mas um estalo seco vindo do teto, como se até a madeira da sua casa estivesse cansada demais para continuar. O ar que invade seus pulmões é grosso, carregado de poeira fina, o tipo que se infiltra nas narinas, na garganta e no pensamento. Você tosse e a tosse volta, repetida, como eco dentro do próprio corpo. O mundo não acabou com explosões nem com gritos. Ele simplesmente foi ficando pequeno. As plantações morreram primeiro, como se a terra tivesse decidido que não valia mais a pena alimentar ninguém. Depois foi a água, escassa, barrenta. O que sobrou ficou guardado em lugares onde a maioria não tem permissão para entrar. E agora, o ar. Algo que sempre esteve aqui, sempre foi nosso, mas que agora parece estar sendo vendido, respirado a conta-gotas. Você abre a janela, mais por hábito do que por esperança. A luz que entra não é dourada, nem reconfortante, é cinza, filtrada por uma névoa constante de poeira que dança lentamente no ar, cobrindo tudo com um tom de sépia doentio. Do lado de fora, as árvores são esqueletos imóveis, folhas mortas presas nos galhos como lembranças teimosas. Lá embaixo, na estrada de terra que leva ao centro da cidade, um grupo de crianças caminha devagar, protegendo os rostos com pedaços de pano. Elas não correm? Crianças já não correm. É como se até a pressa tivesse sido consumida pelo ar pesado. Você lembra de um tempo em que acordar era apenas acordar. Agora é sobreviver ao primeiro minuto. A cozinha está em silêncio. A torneira seca. O pouco de comida que resta foi trocado por sacos de pólen purificado, um luxo que agora vale mais que ouro. O rádio na prateleira ainda funciona, embora seja mais um peso psicológico do que qualquer outra coisa. Vozes cansadas falam sobre tempestades de poeira previstas para o fim da tarde, sobre mais uma escola fechando as portas por falta de professores vivos o suficiente para dar aula, sobre a colheita que nunca chega. Você aumenta o volume, mas o som não melhora. É como se até as ondas de rádio tivessem que atravessar um deserto para chegar até aqui. A cada respiração, o peito dói um pouco mais. Não é só a poeira, é a sensação constante de que você está inalando o fim. E talvez esteja mesmo. Você decide sair, não porque quer, mas porque ficar em casa não muda nada. O chão range sob seus pés. A porta principal se abre com resistência, como se tivesse medo de te deixar ir. Lá fora, o vento carrega consigo um som distante, quase um lamento. Não há pássaros para fazer barulho, nem insetos para preencher o silêncio. Só o assobio triste do mundo tentando continuar.
O que restou das plantações ao redor está coberto por uma fina camada de poeira que brilha fracamente sobre o sol fraco. Você se lembra do verde e a memória parece quase absurda agora. A cada passo a poeira sobe, entra no nariz, gruda na língua. Você sente o gosto metálico da ferrugem, mesmo sem ver metal algum. No horizonte, algo que ainda lembra uma cidade tenta existir. As fachadas estão rachadas, as janelas sempre fechadas. As pessoas se movem rápido, não por pressa, mas para minimizar o tempo que precisam passar respirando aqui fora. Há um mercado improvisado na praça, mas ninguém fala mais alto que um murmúrio. As trocas são rápidas, olhares baixos, mãos que seguram o mínimo possível. Você ouve um sussurro vindo de um canto. Dois homens conversam, quase colados um ao outro. Palavras como plano B e NASA chegam aos seus ouvidos como sementes de uma ideia perigosa. Você não sabe o que significam, mas a forma como eles falam, com aquela urgência contida, acende algo dentro de você. Talvez seja a esperança. Talvez seja a curiosidade. Talvez seja só a última fagulha de alguém que não quer morrer aqui, respirando poeira até o fim. O vento aumenta e a praça se dissolve numa dança de partículas marrons. Pessoas correm para dentro das casas e você instintivamente puxa o pano que carrega no bolso para cobrir o rosto. É nessa hora que sente o peso do silêncio. Não o silêncio de quando tudo está calmo, mas aquele silêncio que esconde algo prestes a acontecer. No alto, uma faixa de poeira mais escura corta o céu, como se uma tempestade estivesse se formando. Mas há algo estranho nela. Um movimento que não é de vento, um desenho que não deveria existir. Você não sabe explicar, mas sente que aquele padrão no céu não é natural. E no fundo, uma certeza incômoda cresce. A Terra já não está lutando por nós, ela está apenas esperando a hora de se livrar do último resquício do que a destruiu. Você pensa de novo na pergunta: quanto tempo conseguiria sobreviver se o mundo acabasse amanhã? A resposta, agora, parece óbvia. Talvez nem precise esperar até amanhã. A tempestade de poeira não espera. Ela chega como uma parede invisível que arranha a pele, entra pelos olhos, arrasta consigo o pouco de luz que o dia ainda tinha. Você se apressa, mas não sabe bem para onde. A praça já está vazia, as portas fechadas, os sons abafados. Só o seu próprio coração se recusa a silenciar. No meio dessa pressa cega, um vulto surge no seu caminho. É um homem, alto, magro, com um capuz surrado que mal esconde o rosto queimado pelo sol e pela poeira. Ele não grita, apenas olha para você como se soubesse que de alguma forma você estava procurando por ele. "Vem comigo", ele diz, e a voz é firme, mais baixa, como se não fosse para os outros ouvirem. Instinto ou teimosia, você segue. As ruas estreitas te levam para fora do centro, para uma estrada abandonada onde o vento carrega apenas poeira e silêncio. O homem caminha rápido, mas nunca olha para trás. Não pergunta seu nome, não diz o dele, e por algum motivo você não pergunta nada também. Depois de alguns minutos, um som surge no horizonte. Não é vento. É algo mais pesado, mais constante. Um zumbido profundo que faz o ar vibrar. O homem para diante de uma entrada estreita no chão, uma porta de metal quase invisível, coberta por poeira e entulho. Ele puxa uma alavanca escondida e o mundo se abre para baixo. O cheiro que sai dali é diferente. Ainda está carregado, mas tem algo metálico, clino demais para ser natural. Você desce as escadas estreitas e longas, sentindo a temperatura mudar a cada degrau. Lá embaixo, as paredes de concreto e aço refletem a luz branca de lâmpadas que não piscam. O som de máquinas preenche o espaço como uma respiração artificial. O homem se afasta, deixando você sozinho diante de uma porta dupla que se abre sem esforço. E é ali que você vê.
Um salão enorme, organizado como um formigueiro humano. Pessoas andando apressadas, carregando pranchetas, pastas, dispositivos que você nunca viu. Telas mostram imagens da Terra e de algo mais. Esferas azuis, verdes, marrons, planetas. Há diagramas, cálculos, linhas que cruzam o espaço em direção a sistemas que você não consegue reconhecer. No centro de tudo, uma mulher. Postura ereta, olhar frio, voz que corta o ar como lâmina. Ela está diante de um grupo menor, explicando algo que, mesmo sem entender completamente, você sente que é importante. Ao te ver, ela não parece surpresa, apenas avalia. Chegou cedo, diz ela, como se já esperasse você. Isso é bom. Temos pouco tempo. Ela se apresenta como doutora Amelia Brand e em poucos minutos, sem pedir permissão, começa a falar sobre coisas que soam mais como ficção do que qualquer outra coisa que já ouviu. A Terra está morrendo, ela diz. Isso você já sabe. Mas o que talvez não saiba é que a solução não está aqui. Não há mais solo para plantar, água para purificar, ar para limpar. A única saída é partir. Você ri, um riso curto, nervoso, mas ela não ri de volta. Ela fala sobre 2 planos, e cada um deles soa como uma sentença diferente. O plano A? Encontrar um planeta habitável e transportar toda a população da Terra para lá. Um êxodo sem precedentes, movendo não apenas corpos, mas toda a história da humanidade. O plano B? Aceitar que a maioria vai morrer e preservar apenas um punhado de embriões humanos para reiniciar a espécie em outro mundo. Não há escolha fácil, ela diz, e os olhos dela te atravessam. Um deles exige tempo que não temos. O outro exige que aceitemos perder quase tudo. Você sente o peso dessas palavras como se o ar tivesse ficado ainda mais denso. Não é só uma questão de ciência, é uma questão de quem merece sobreviver. Um homem mais velho se aproxima, alto, magro, com um olhar profundo que parece carregar todas as equações do universo. Ele se apresenta como o Professor Brand, pai de Amélia, e fala sobre algo chamado Gargântula, um buraco negro colossal perto dos planetas candidatos. Fala também de uma missão anterior, da tripulação que partiu anos atrás para investigar esses mundos e das mensagens fragmentadas que ainda chegam de 3 deles, Miller, Mann e Edmund. Temos coordenadas, mas não temos garantias. Cada planeta pode ser uma salvação ou uma armadilha. Enquanto eles falam, você percebe que ninguém aqui pensa em voltar para casa depois disso. O jeito que olham para as telas, para os cálculos, para as fotografias borradas, é o jeito de quem sabe que ao sair, não volta. Doutora Amélia se vira para você. Precisamos de pilotos. Precisamos de gente disposta a cruzar o ponto sem retorno. Não estamos pedindo que confie em nós. Estamos pedindo que confie no que sente agora. E nesse momento, você percebe. O que sente não é medo. É algo pior. É a sensação de que, mesmo com todos os riscos, ficar aqui seria muito mais letal. No fundo da sala, uma enorme janela revela a construção de algo que parece vivo e morto ao mesmo tempo. Uma nave colossal pendurada no vazio de um hangar subterrâneo. Ela brilha sob as luzes artificiais, cada peça encaixada como se fosse parte de um organismo gigante esperando para acordar. Você entende que se entrar nela, a Terra não será mais seu lar, mas também entende que se não entrar, em pouco tempo não haverá mais lar para ninguém. A voz de Amélia corta o silêncio interno que começa a formar. A missão parte em menos de 48 horas. Decida agora. Você respira fundo e o ar metálico do lugar te dá a sensação estranha de estar inalando o futuro. Você volta para a superfície com passos lentos, como se cada degrau fosse uma chance de mudar de ideia.
A tempestade de poeira já passou, mas deixou um rastro cinza que cobre tudo: telhados, carros abandonados, rostos das poucas pessoas que ainda circulam. É como se o mundo inteiro tivesse sido esculpido em pedra e estivesse lentamente se desfazendo. Enquanto caminha, as palavras de Amélia e do professor Brand ainda ecoam na sua mente. Plano A, plano B. Nenhum deles soava como vitória. A questão não era mais se a Terra ia morrer, mas quando. E no fundo, você sabia que não seria daqui a muito tempo. A porta de casa range como sempre, mas dessa vez o som parece mais alto, mais irritante, como se a casa estivesse reclamando por você ter demorado. O cheiro é familiar: poeira, metal enferrujado e aquele leve odor de madeira velha que sempre esteve ali. Você se senta na poltrona e observa o relógio de parede. O ponteiro avança com um tic-tac lento demais, como se também estivesse cansado. Então, ela entra. Doutora Brand, Amélia, não perdeu tempo. Talvez tivesse medo de que você mudasse de ideia se ficasse sozinho por muito tempo. Ela não é de rodeios, mas dessa vez a voz vem mais baixa, mais carregada. Você tem alguém aqui? Pergunta, olhando ao redor como se o estado da casa pudesse responder. Você pensa em todos que ficaram para trás. Não são muitos, mas cada rosto que surge na sua mente é um peso a mais na balança. É fácil falar sobre ir embora quando tudo que você ama cabe numa mala. Difícil é quando parte disso tem pulsação e te olha nos olhos. A missão é perigosa. Você sabe disso. Eu sei disso. Mas ela hesita, e esse pequeno intervalo revela mais do que qualquer palavra. Se não formos, não haverá nada para proteger aqui. Você quer responder, mas as palavras não saem. Ela não está errada. E mesmo assim, a ideia de abandonar tudo, de não estar aqui para o que acontecer, te rasga por dentro. Vocês caminham até a cozinha. Amélia observa as marcas de sol no chão, lugares onde a luz já não entra como antes por causa da poeira constante. Ela parece medir o que vai dizer. Eu também estou deixando alguém, confessa sem te encarar. Meu pai. Ele não vai partir. Disse que o lugar dele é aqui, que não pode abandonar as pessoas que ainda estão na base. Eu disse que ele estava sendo teimoso. Ele disse que eu estava fugindo. Você percebe então que não está sozinho nesse dilema. Talvez ninguém naquela missão esteja. Ela puxa uma cadeira e se senta à sua frente, apoiando os cotovelos na mesa. Não pense nisso como abandonar. Pense como trocar o campo de batalha. Aqui não temos mais armas. Lá fora, talvez a gente ainda encontre alguma. O silêncio que segue é denso. Você observa as rachaduras na parede, o barulho distante de um motor falhando, o leve zumbido da poeira batendo contra as janelas. Tudo parece dizer a mesma coisa. O tempo está acabando. Naquela noite você não dorme. A cama está fria, o lençol áspero, e cada vez que fecha os olhos vê imagens de planetas desconhecidos, mares intermináveis, montanhas de gelo, deserto sem fim. Mas acima de tudo, vê a Terra, não como ela é agora, mas como era antes, verde, viva, intocada. Ao amanhecer, você está sentado à mesa com uma xícara de café que já esfriou. Amélia chega cedo. Não precisa perguntar sua decisão. Ela vê nos seus olhos. Então, está feito. Partimos amanhã. O dia seguinte passa como um borrão. Você é levado de volta à base, mas dessa vez não como visitante. Mostram o traje, pesado e estranho, feito para suportar atmosferas que você ainda nem sabe se poderá respirar. Mostram a nave por dentro, corredores metálicos, painéis cheios de luzes, cabines estreitas demais para o que será uma viagem de anos. Há instruções, treinamentos rápidos, simulações apressadas, mas no fundo você sabe que nada disso prepara alguém para o que está por vir. O verdadeiro teste virá quando a Terra ficar para trás,
e a distância começar a contar não em quilômetros, mas sim em anos-luz. No final do dia, você encontra Amélia na plataforma de observação. Ela está olhando para cima, mas o que ela vê não é o céu, é o que está além dele. Sabe o que é mais difícil? Pergunta sem se virar. Não é o medo de morrer lá fora. É o medo de que, mesmo se conseguirmos, não haja mais ninguém para voltar. Você entende. E por mais que as palavras estejam presas, você sabe que, de agora em diante, não vai caminhar sozinho. O hangar cheira a metal e poeira, como se cada peça daquilo tivesse sido guardada por décadas à espera do momento certo. Você caminha por entre as estruturas, passando por cabos, cilindros e placas com inscrições técnicas que não dizem nada para quem não fala a língua das máquinas. Ali, no centro, está a Endurance, um colosso circular, imóvel, como um relógio sem ponteiros, mas com a promessa de marcar um tempo diferente. Um grupo de técnicos e cientistas se move de um lado para o outro, como formigas trabalhando para manter viva uma colônia inteira. Mas não há pressa aparente, e sim um tipo de urgência silenciosa, como quem sabe que o que está em jogo não se salva com correria, mas com precisão. O plano é mostrado diante de você numa mesa de projeção. Linhas azuis flutuam no ar, formando um mapa que não é da Terra, mas do que vem depois dela. Um buraco negro domina o centro da imagem. Gargantua. Um gigante tão próximo de engolir tudo que sua presença distorce até a luz. Ao redor, 3 pontos piscam, cada um representando um planeta, que, em algum momento, recebeu a visita da primeira missão de exploração. Miller, o mais próximo do horizonte de eventos, onde o tempo se dobra sobre si mesmo. Mann, um mundo gelado e aparentemente estável, lar do mais renomado cientista daquela missão. Edmund, um planeta distante e ainda misterioso, último da lista. As imagens se alternam. No planeta Miller, um oceano infinito, sem fim de horizonte, interrompido apenas por ondas tão altas que poderiam engolir cidades inteiras. O tempo ali corre diferente. Cada hora na superfície rouba 7 anos de quem espera na órbita. O risco é claro. Entrar significa perder décadas de vida em minutos de trabalho. O planeta Mann parece à primeira vista mais acolhedor. Uma superfície branca, lisa, como se alguém tivesse moldado um deserto de gelo com uma única ferramenta. As leituras enviadas pelo Dr. Mann indicam ar respirável e temperaturas controladas, um abrigo em meio ao caos, mas a frieza daquela paisagem guarda mais silêncio do que conforto. Edmund, o mais distante, não tem imagens recentes, apenas dados fragmentados e um traço de esperança. Talvez seja o mais promissor, talvez seja só mais uma pedra perdida no espaço. O plano é simples no papel, mas não na execução. Visitar Miller e Mann para recolher dados cruciais, decidir qual planeta poderá receber os últimos sobreviventes da Terra e, se restar tempo, chegar a Edmund. Mas há um detalhe que atravessa tudo como uma sombra. Cada movimento depende da gravidade de Gargantua, e cada desvio de rota custa combustível, tempo e, inevitavelmente, vidas. Enquanto o mapa tridimensional se move, mostrando trajetórias, distâncias e janelas de tempo, você sente o peso de cada decisão futura. Não se trata apenas de encontrar um novo lar. Trata-se de escolher qual risco vale mais, o da pressa ou o da espera. Os engenheiros falam de vetores e cálculos, os cientistas falam de dados e hipóteses, mas o que você ouve é um som surdo e constante, como se o próprio espaço já estivesse se preparando para engolir tudo. No fundo, você entende que essa viagem não será apenas uma missão científica. Será um teste, não da resistência das máquinas, mas da resistência humana diante daquilo que não pode ser negociado: o tempo. E enquanto a projeção se apaga,
restando apenas o círculo metálico da Endurance refletindo a luz fraca do hangar, você sabe que cada um desses nomes, Miller, Mann e Edmund, não é apenas um destino. É uma sentença. A terra ficou para trás como uma lembrança empoeirada. O azul e o verde sumiram, engolidos pelo negro absoluto. E a Endurance girava lenta, como um relógio medindo não o tempo, mas o quanto dele restava. Cada rotação era uma despedida silenciosa. A viagem até Saturno foi longa o bastante para que o silêncio se tornasse parte da respiração, quebrado apenas pelo eco ritmado das máquinas e pela contagem precisa de cada manobra. E então, pela primeira vez, a visão mudou. Um ponto de luz à frente se distorceu, ondulando como se o próprio espaço estivesse respirando. Não era uma estrela. Era o buraco de minhoca. Uma esfera perfeita, flutuando no vazio como uma gota de vidro líquido. Ele não girava, não piscava, apenas distorcia tudo à sua volta, como se a realidade fosse uma folha sendo dobrada. Ao se aproximarem, a sensação não foi de acelerar, mas de ter o mundo ao redor empurrando vocês para dentro. O horizonte da esfera cresceu até preencher toda a visão, e então a superfície deixou de ser apenas visível, parecia tangível, como se a ponta dos dedos pudesse tocá-la. O impacto não foi físico, foi sensorial. O espaço deixou de ter a lógica que você conhecia. Luz e sombra se retorciam, os instrumentos gritavam com leituras impossíveis. E por um momento, a nave pareceu estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao redor, fragmentos de luz se alongavam como rios líquidos e formas sem nome surgiam e desapareciam antes que a mente pudesse compreendê-las. Houve um instante, apenas um, em que você achou ter visto algo olhando de volta. Não era uma criatura, mas uma presença, uma consciência. Como se o próprio buraco de minhoca soubesse que vocês estavam ali. E então, com a mesma velocidade com que tudo começou, acabou. O silêncio voltou, só que diferente. Era mais frio. Lá fora, Gargantua dominava o céu, um poço negro cercado por um disco de luz incandescente. 3 pontos orbitavam sua presença monstruosa, 3 mundos possíveis, 3 apostas desesperadas. Miller estava ali, seu corpo d'água refletindo a luz distante, belo como um espelho e perigoso como uma armadilha. O Ranger se desprendeu, a atmosfera se aproximou, e logo a tripulação se preparava para pousar no oceano infinito, onde cada hora custava anos. O Ranger cortou a atmosfera como lâmina fria. O planeta de Miller parecia simples ao longe. Um espelho cinza-azulado, liso, sem continentes, sem montanhas, apenas brilho. Simplicidade engana. A leitura dos instrumentos confirmou que o olho não alcançava. Gravidade próxima da terrestre, mas o tempo torcido. Gargantua tomava metade do céu, um olho negro cercado por um anel de fogo. Ali, cada hora valia anos. O relógio não marcava minutos, mordia vidas. A aproximação foi limpa, quase gentil. A primeira impressão ao tocar a superfície foi estranha. Não era pouso de terra, era pouso de água. Raso, tão raso que o trem de pouso tocava o fundo e levantava spray como chuva ao contrário. O horizonte, uma linha perfeita. Silêncio aquático, vento baixo, céu leitoso, tudo calmo demais. É assim que armadilhas se apresentam. Vocês desceram. O mar na altura das canelas, depois dos joelhos. TARS ajustado para a busca. A marcação indicava os destroços da sonda de Miller a poucos quilômetros, quase ao alcance da vista. E estavam lá. Placas metálicas semissubmersas, peças soltas, o que parecia uma cabine. Nada de montanhas, nada de rochedos, só mar raso e destroços recentes.
Recentes demais. O cálculo deu estalo. Para Miller, talvez tivessem passado minutos. Para vocês, décadas. Ela provavelmente acabara de cair. Ontem, hoje, agora. Foi quando o horizonte se levantou. Primeiro, um escurecimento. Depois, uma linha enrolando o céu. O cérebro demorou um segundo para nomear. Não era nuvem, era água. Uma parede dela, uma montanha perfeita avançando sem pressa e sem piedade, tão alta que apagava a garganta. A maré não subia, marchava. A física avisou antes do pânico. Mar raso mais poço negro, igual a maré de quilômetros. O cronômetro ficou hostil. Cada segundo parado custava anos e, ironicamente, morrer ali levaria tempo demais para a Terra e tempo de menos para vocês. A ordem foi recolher o quibesse e voltar. O tempo, porém, já tinha pego a tripulação pela manga. As pernas pesadas, o Ranger parecendo longe demais, Tars fazendo cálculos loucos para um salto lateral. A onda cresceu até virar parede sem textura, só músculo líquido. Havia um caminho, estreito como o espaço entre duas batidas do coração. Alinhar o Ranger ao vale da onda, levantar trens, flutuar no topo, não capotar. Fácil de escrever, impossível de fazer sem perder algo no processo. Perdeu-se Doyle. Não houve heroísmo longo nem discurso. Houve um erro pequeno multiplicado por um planeta inteiro. Um olhar a mais para os destroços, um passo lento demais, a água puxando. A onda cobriu tudo com o som de um prédio caindo. O Ranger subiu, arfou, quase girou, quase partiu. O teto gemeu, a fuselagem chorou metal. Vocês sobreviveram por centímetros e timing. Doyle não. Quando a parede passou, o mundo ficou baixo de novo, como se nada tivesse acontecido. O mar voltou a ser raso. Gargantua reapareceu. As mãos, porém, tremiam. Não apenas pelo susto. Pelo preço invisível. Cada respiração lá dentro valia anos lá fora. A contagem bateu. Quase 3 horas no oceano. Aproximadamente 23 anos para quem esperava na Endurance. A decolagem foi áspera. O Ranger arrancou água do chão como se arrancasse raízes. A atmosfera fina chiou. O planeta de Miller, liso outra vez, ficou pequeno sob a barriga da nave. Ninguém falou no retorno imediato. Falar exigia admitir o que o relógio já gritava. Vocês subiram em silêncio. E na subida, cada clique do painel parecia um aniversário perdido. A Endurance apareceu como uma velha conhecida que você teme reencontrar. Acoprada ao sol, girando devagar, a estrutura tinha o mesmo desenho e outra idade. O anel giratório lançou sombras que não lembrava de ver. Acoplagem confirmada. Vedação. Pressão. Porta. O cheiro do interior veio primeiro. Metal aquecido, filtro velho, café que nunca mais foi feito. Romilly estava do outro lado. Os olhos dele traziam noites acumuladas, a barba crescida demais para ser descuido, de menos para ser abandono. O gesto de quem espera e não quer culpar. Ele tentou sorrir. O sorriso quebrou no meio, não por mágoa, mas por tempo. 23 anos de espera dilatam qualquer músculo. Falou pouco, mostrou mais. Registros, notas, modelos refeitos, simulações gastas, a voz treinada para falar com eco nenhum. Viver sozinho numa estação que insiste em lembrar o relógio é cruel. Sobreviver a isso exige disciplina e uma conversa constante com fantasmas. Depois vieram as mensagens. A sala de comunicação parecia intacta, até a tela acender. Era a mesma interface sustentando outra vida. Os vídeos abriram em fila. O primeiro tinha rostos jovens, a voz rindo da saudade, a luz quente de uma cozinha. Depois, pouco a pouco, as paredes mudaram, os cabelos mudaram, os dentes de leite caíram, os dentes de adulto nasceram. Pessoas que você amava falaram para uma câmera e, sem resposta, aprenderam a falar para si mesmas. Aniversários passaram como transições simples. Um riso virou lágrima, um pai virou memória. Um adeus não foi dito, foi empilhado.
A cada clipe, a Endurance parecia menor. A cadeira parecia maior. O tempo no planeta, 3 horas, transformado em décadas de crescimento, de perdas, de decisões que você não participou. O coração entende física quando dói assim. A gravidade que dobrou a luz, dobrou as relações. Nada que um cálculo conserte. Brands manteve as anotações ativas, mastigando culpa com precisão científica. Reviu o plano, refez as prioridades e confirmou o que doía admitir. Miller era lindo e inviável. A leitura de dados confirmou suspeitas, transmissões refletidas, atraso temporal, tudo entregando a mesma sentença. A esperança ali era ruído. O planeta perfeito era uma armadilha perfeita. Contabilidade cruel, então. Combustível, massa, janelas. O relógio agora contava de 2 lados, o de Gargantua e o da vida de Romilly, que já tinha gasto uma conta que ninguém planejou. No mapa, 2 alvos sobravam, Mann e Edmonds. 2 promessas bem feitas, 2 apostas com o mesmo banqueiro. O tempo. Era decidir rápido sem repetir o erro de decidir rápido. A tripulação trocou poucas frases cortadas na raiz para não sangrar. Ajustes de curso, checagens, gatilhos de acoplagem, inventário. Tars ficou menos engraçado, mais cirúrgico. A Endurance seguiu rota. Do planeta de Miller trouxe 2 heranças. Um relógio ainda mais barulhento e um luto que não cabia no uniforme. Na janela, Gargantua continuava fixo, um poço de silêncio mastigando luz. Vocês viraram as costas para o espelho d'água e aceitaram a matemática. As escolhas seguintes teriam que pagar Miller e mais juros. A missão não acabou ali, mudou de idade. E lá dentro, bem no centro onde a ciência encosta no que não se mede, uma certeza pequena cresceu. Não se volta igual de um lugar onde horas pesam toneladas. O mundo que vocês queriam salvar já estava mais velho. Vocês também. Por dentro, por fora, por entre. Próximo destino, Mann. Próximo teste. Decidir antes que o relógio novamente decida por vocês. O silêncio da Endurance nunca foi tão pesado. Não era a ausência de som, era a presença de pensamentos que ninguém queria ter. Desde Miller, o tempo passou a ser um inimigo com o rosto. 23 anos engolidos por 1 hora. 23 anos que a Terra não podia devolver. A nave parecia mais estreita agora, o ar mais denso. Dr. Brand encarava a curvatura de Gargantua no horizonte como se pudesse intimidá-lo. Romilly mal olhava para cima, absorto em cálculos que não mudariam o passado. E Cooper se forçava a pensar no que ainda podia ser salvo, não no que já havia perdido. "Planeta de Mann à vista", anunciou a voz do computador, e a frase ecoou como um alívio que ninguém sentiu. A tela projetou a superfície, um mundo branco, coberto de gelo e nuvens densas, como se estivesse preso entre inverno e eternidade. Dados enviados pelo próprio Dr. Mann indicavam que ali havia esperança, atmosfera respirável, temperaturas suportáveis. Condições ideais para uma colônia. Parecia o primeiro pedaço de sorte em muito tempo. Mas o silêncio entre os tripulantes dizia outra coisa. O pensamento que já vinha se repetindo na mente de Cooper voltou. O tempo morde. Ele não sabia se era um pensamento próprio ou algo que o universo insistia em sussurrar. Desde Miller sentia que cada planeta escondia um dente afiado, pronto para arrancar mais um pedaço do que restava da missão. Quando o Ranger penetrou a atmosfera, a sensação foi imediata. Algo estava errado. O gelo refletia a luz de forma estranha, como se o próprio planeta repelisse calor. Pequenas rachaduras na superfície revelavam bolsões de nuvens que giravam lentamente, lentas demais, como se o tempo ali também estivesse deformado. "Mann está vivo", disse Brand como quem se convence antes de convencer os outros. O pouso foi suave, mas o mundo parecia absorver cada som. O vento não assoviava, apenas roçava a pele como um sussurro que não se quer ouvir.
O primeiro contato visual com o Dr. Mann foi quase irreal. Um homem solitário, protegido por um traje pesado, correndo em direção à nave como alguém que vê o sol pela última vez. Ele abraçou cada um com força, lágrimas congelando nos cílios. Vocês não sabem o quanto esperei por isso, disse, a voz carregada de gratidão, e algo mais. Algo que Cooper não conseguiu nomear. As primeiras horas foram gastas em trocas rápidas de informações. Mann repetia, com um brilho quase messiânico nos olhos, que aquele planeta era a resposta. Mostrou mapas, relatórios, projeções de habitabilidade. Mas entre cada palavra havia pausas longas demais. Entre cada sorriso, uma sombra. Romilly foi o primeiro a estranhar. Seus dados batem com as últimas transmissões? Perguntou, folheando as anotações digitais. Mann hesitou apenas meio segundo. Mas meio segundo é muito para quem vive onde cada erro custa vidas. O gelo sobre os seus pés estalava de maneira inquietante. Pequenas crateras se formavam ao longe, liberando vapor que subia e se dissipava rápido demais. Cooper não sabia explicar, mas sentia que aquele mundo estava em espera, como uma armadilha fechada, aguardando o momento de prender. Enquanto exploravam a superfície, notaram que as marcas de passos de Mann eram sempre as mesmas, como se ele nunca tivesse ido além de um certo perímetro. Nenhum sinal de grandes expedições, nenhuma evidência física das descobertas que ele dizia ter feito. Apenas gelo e vento. E a voz dele, guiando-os como um pastor guia um rebanho. Aqui é o lugar onde tudo recomeça, disse ele, apontando para o horizonte branco. Mas o olhar dele não estava no horizonte, estava no rosto de Cooper. Foi nesse momento que o pensamento voltou com força. O tempo morde. Não só o tempo cronológico, mas o tempo como predador. Ali, parecia que o planeta inteiro esperava para dar a mordida. O dia, se é que se podia chamar assim, terminou com todos de volta à base improvisada de Mann. Uma estrutura simples, funcional, mas estranhamente limpa, como se tivesse sido preparada para receber visitas. Brand passou a noite analisando amostras. Romilly revisou os dados com mais cuidado. Cooper tentou dormir, mas o silêncio ali era diferente. Não era o silêncio do espaço. Era o silêncio de alguém prendendo a respiração para não ser descoberto. No último registro daquela noite, Mann entrou discretamente na área de controle e fechou as portas. Cooper, meio desperto, ouviu apenas uma frase, dita num tom baixo, quase reverente. Amanhã, vocês vão entender. O amanhecer no planeta de Mann não trouxe luz, apenas uma tonalidade cinza mais clara, como se o céu tivesse cansado de ser noite, mas não tivesse forças para ser dia. A superfície permanecia imóvel, exceto pelo vento constante que soprava de um ponto fixo no horizonte, como se o planeta inteiro respirasse por uma única ferida aberta. Cooper acordou com a sensação de que algo estava deslocado, não no corpo, mas no ar. Havia um peso invisível, como a espera de um ruído que não vinha. Brand já estava de pé, olhos fixos na tela de análises. Romilly mexia nos gráficos de altitude e pressão, murmurando números que não batiam. Esses dados, Romilly suspirou, virando-se para Cooper, não fazem sentido. As leituras indicavam um ambiente ideal para a colonização, mas a temperatura real estava muito abaixo do tolerável. O oxigênio oscilava de forma irregular, como se o planeta respirasse por conta própria. E havia outro detalhe. Nenhum sinal de vida microbiana nas amostras. Nada. Nenhuma bactéria. Mann apareceu nesse momento, sorrindo como se estivesse esperando a deixa. É normal, disse ele com uma voz calma demais. As leituras precisam ser interpretadas no contexto certo. Brand estreitou os olhos. Contexto ou ajuste? Ele desviou o olhar. Vocês não entendem. Eu tive que manter a esperança viva. Se eu dissesse a verdade, ninguém viria. E ninguém vindo,
Eu morreria aqui. O silêncio que se seguiu não foi apenas de choque. Foi de cálculo. Cada um ali entendeu, ao mesmo tempo, o peso daquela frase. Man não apenas falsificou dados para parecer que o planeta era habitável. Ele havia chamado a missão inteira para uma armadilha, não por malícia pura, mas por medo e autopreservação. Você sacrificou anos, talvez vidas, Romilly começou, mas a frase se quebrou no ar. Man se levantou, a postura mudando, o ar messiânico voltava. Eu salvei a mim mesmo, e agora posso salvar vocês também. Mas isso exige que entendam que não existe mais terra para salvar. A única vida que importa é a que está aqui. Cooper sentiu o sangue gelar. A verdade de Man não era um erro de julgamento. Era uma filosofia. Ele acreditava que o objetivo não era voltar para casa, mas sim recomeçar, mesmo que isso significasse abandonar bilhões. O vento aumentou da fora, como se o planeta tivesse sentido a mudança de tom. Dentro da base, as tensões se materializaram. Brand queria respostas, Romilly queria confrontá-lo, Cooper queria sair dali o quanto antes, mas Man já estava um passo à frente. Eu posso mostrar para vocês uma área segura, um vale protegido pelas glaciares. É lá que podemos começar, mas precisamos ir agora, disse com os olhos fixos em Cooper, como quem tenta medir sua vontade. Havia algo errado neste vale protegido. Cooper sabia. O pensamento intrusivo voltou. O tempo morde. Não só o tempo, mas as decisões erradas feitas depressa. Enquanto preparavam o Ranger para a curta viagem até o tal vale, Man se aproximou de Cooper e falou baixo para que os outros não o ouvissem. Você é um homem prático. Vai entender o que precisa ser feito quando chegarmos lá. O caminho até o vale foi uma travessia pelo vazio. O gelo se estendia em planícies intermináveis, com formações que pareciam ossos de um mundo morto. O silêncio do interior do traje deixava espaço apenas para a própria respiração. Quando chegaram, Man foi o primeiro a sair. Ele se movia com pressa, guiando-os até a borda de um desfiladeiro. O vento ali era mais forte, levantando cristais de gelo que cortavam como vidro. Aqui, disse ele, parando perto da borda. Aqui é onde vocês vão entender. Antes que Cooper percebesse, Man girou e o empurrou com força. O impacto tirou todo o ar do traje. O chão desapareceu sob os seus pés e a queda foi um borrão de gelo, rocha e dor. O comunicador chiou com a voz de Man, distante, mas perfeitamente clara. Eu não posso deixar você estragar tudo. O corpo de Cooper bateu contra uma saliência e parou. O traje rascado, alarmes gritando nos ouvidos. Lá em cima, a silhueta de Man já desaparecia, levando o Ranger com ele. A respiração ficou mais rápida, não pelo esforço, mas pelo que vinha junto, com a consciência. Ele não era só uma vítima de dados falsos. Era agora um obstáculo ativo a ser removido. O vento no planeta de Man não uivava, ele rasgava. Cada rajada parecia vir de todos os lados, arrancando pedaços invisíveis de coragem. Cooper seguiu o rastro de pegadas até o desfiladeiro, a paisagem se estreitando como se o planeta quisesse empurrá-lo para um funil inevitável. Lá embaixo, o gelo refletia a luz fraca de um sol distante, pintando tudo com um cinza sem vida. Dr. Man estava ali, parado à beira. O visor do capacete espelhava um Cooper encurtado pela distância, mas não diminuído pela intenção. Sem avisos, Man se virou e começou a falar pelo comunicador, palavras que o vento fragmentava. Justificativas, certezas, ameaças. Cooper avançou e a distância entre eles se fechou em segundos. O impacto foi seco. Os dois caíram, escorregando pela beira, botas raspando no gelo liso. O peso dos trajes transformava cada movimento em luta contra toneladas invisíveis. Cooper tentou estabilizar-se, mas Man foi mais rápido, usando o próprio corpo para empurrá-lo contra uma saliência de rocha. O golpe tirou o ar dos pulmões de Cooper e fez seu visor trincar na lateral. No instante seguinte, Man se afastou,
deixando Cooper deitado na borda, as pernas meio penduradas. Sem olhar para trás, começou a subir de volta para a superfície. O chamado de emergência foi automático, quase instintivo. Amélia, na Endurance, ouviu sua voz falhar entre ruídos e já estava em movimento antes mesmo de processar as palavras. Saltou para o módulo de pouso, os controles ganhando vida sob suas mãos. Enquanto isso, Man alcançava a base. Seus passos eram rápidos, precisos, guiados por um único objetivo: chegar ao Ranger. O casco da nave cintilava sobre a neve fina, como se estivesse à espera do novo dono. Do lado de fora, Romilly trabalhava com o robô que Man havia desativado. O frio fazia os dedos doerem, mas ele persistia convicto de que havia informações valiosas ali dentro. Quando ativou a sequência principal, uma barra de código piscou no visor, rápida demais para ler, e o som agudo que veio depois foi tudo o que ele precisou para entender. Não havia reinicialização, havia uma contagem. A detonação partiu o ar em duas partes. O clarão foi visto de longe, mesmo pelo Ranger que Amélia pilotava. No comunicador, só o silêncio respondeu à chamada por Romilly. Man já estava no interior do Ranger, iniciando o protocolo de decolagem. As mãos dele se moviam com urgência, ignorando avisos de sistemas que não reconheciam o comando. O motor rugiu e a nave subiu em meio a uma nuvem de gelo e fumaça. Amélia encontrou Cooper e, sem tempo para explicações, puxou-o para dentro. A expressão dela era pura determinação. Não havia espaço para choque ou luto naquele momento. Com um impulso abrupto, o módulo ganhou altitude, perseguindo o rastro luminoso deixado pelo Ranger de Man. Do ponto de vista da Endurance, o perigo se aproximava rápido. Man tentava acoplar, mas o computador da nave maior rejeitava o alinhamento, piscando alertas e bloqueando comandos. Ele insistiu, forçando a entrada manual. O ângulo estava errado, a rotação descoordenada. Do lado do módulo de Amélia, a cena parecia uma coreografia errada, que só poderia terminar em desastre. Ela aumentou a velocidade, cortando a distância enquanto Cooper, ainda recuperando o fôlego, observava a tensão crescer como uma mola prestes a bater. Man não recuou. O acoplamento forçado quebrou a vedação da Endurance e a pressão interna escapou como um grito silencioso. Em menos de um segundo, os alarmes vermelhos se acenderam e a estrutura tremeu. A detonação não foi um fogo de artifício, foi um colapso. Partes externas da Endurance se desprenderam, flutuando no espaço como detritos condenados a órbitas sem sentido. Dentro, a nave girava lentamente, um gigante ferido tentando manter equilíbrio. Amélia desviou no último instante de um fragmento que poderia ter atravessado o módulo inteiro. Cooper prendeu o olhar na Endurance, a respiração pesada contra o visor. Não era só uma nave que estava em risco, era o último elo com a Terra, com o que restava da missão. Eles se aproximaram dos detritos, o silêncio voltando a dominar, agora mais pesado por tudo que não poderia ser reparado. No fundo, sabiam que não era só a Endurance que havia sido danificada. O tempo, mais uma vez, mordeu um pedaço que não voltaria. A Endurance girava descontroladamente no vazio. Uma carcaça gigantesca em rotação, cuspindo faíscas e fragmentos de metal que brilhavam como lâminas no escuro. O som grave das sirenes internas vibrava pelo comunicador, mesmo à distância, e cada giro significava mais perda de energia, mais aproximação do ponto em que nada poderia ser salvo. Cooper fixou os olhos no eixo de rotação, calculando instintivamente o ritmo, a velocidade, o momento exato em que poderia alinhar o módulo. A rotação não era suave. Ela tremia, como se resistisse ao resgate. Segure firme, disse, mais para si do que para Amélia. O painel piscava com avisos em vermelho e o Ranger se aproximava como um caçador tentando morder o alvo em movimento. A sincronização era a única chance. Errar por um segundo significaria arrancar o módulo em pedaços.
O som dos motores aumentou, o casco vibrando sob a força. Cooper ajustou os controles, acompanhando o giro da Endurance, cada impulso medido ao limite. A nave girava a quase uma rotação por segundo, rápido demais para qualquer acoplamento seguro. Mais rápido, murmurou, acelerando a própria rotação do Ranger para casar com a da Endurance. A gravidade artificial parecia distorcida, puxando-os de um lado para o outro. Amélia segurava firme, o olhar dividido entre o painel e o espaço além do vidro. O Ranger começou a dançar junto com a Endurance, dois corpos tentando encontrar harmonia em meio ao caos. O primeiro encaixe quase partiu tudo. Uma faísca percorreu o anel de acoplamento, mas Cooper manteve a pressão, ignorando o grito dos sistemas. Então, num único estalo, o travamento foi completo. A rotação começou a desacelerar, a Endurance cedendo à nova inércia. O silêncio que veio depois não era de alívio, era o tipo que precede a contagem das perdas. Dentro da nave, o estrago era pior do que haviam imaginado. Cabos soltos, compartimentos queimados, módulos inteiros inutilizados. Mas havia vida ali, e havia combustível. Pouco, mas suficiente para mais um salto. Foi nesse ponto que a tensão mudou de forma. Não se tratava mais de salvar a Endurance, mas de decidir como usá-la. Amélia projetou os cálculos no painel. O combustível restante não permitia ir até Gargantua para coletar dados e depois seguir para Edmund com segurança. Seria um caminho único. Ou eles tentavam extrair os dados cruciais sobre a gravidade no horizonte de eventos e arriscavam não sair vivos, ou eles ignoravam Gargantua e iam direto para Edmund, garantindo sobrevivência, mas sem a informação que poderia salvar a Terra. Cooper olhou para os números e depois para o infinito do espaço. Gargantua estava ali, como uma presença viva, negra e silenciosa, sugando luz, tempo e escolhas. Edmund, por outro lado, era apenas um ponto distante, promissor, mas sem garantias de que abrigaria uma nova casa. Se não formos até Gargantua, todos que ficaram na Terra morrem, disse Cooper, a voz baixa, mas carregada. Amélia não respondeu de imediato. Os olhos dela estavam presos nos gráficos, mas a mente claramente calculava mais do que probabilidades. Ela pensava em sobrevivência, da missão e deles próprios. O silêncio se estendeu, pesado. Era mais do que um dilema técnico. Era um julgamento moral. Escolher Edmund era escolher viver. Escolher Gargantua era aceitar a morte como preço para dar à Terra uma chance. Cooper respirou fundo. E pela primeira vez, desde que deixaram o planeta de Man, havia algo no olhar dele que não era apenas determinação. Era resignação. Ele já sabia qual seria a escolha. Gargantua não parecia um planeta ou uma estrela. Parecia uma ausência, uma ferida negra no tecido do universo, contornada por um halo de luz que se torcia sobre si mesma como se estivesse tentando escapar. O disco de acreção girava rápido demais para o olhar humano compreender, e mesmo à distância, a Endurance tremia, como se a gravidade do gigante tivesse um jeito de entrar nas estruturas e ossos. A manobra estava definida no papel. Aproximar-se o máximo possível, usar a gravidade de Gargantua para ganhar impulso e alcançar Edmund. Mas ninguém no papel falava sobre o que era realmente ver aquela coisa de perto. Amélia ajustava os controles, tentando manter a rota exata. A luz dourada do disco refletia no rosto dela, criando sombras longas que se moviam conforme os sistemas giravam. Cooper, no assento ao lado, observava as leituras de trajetória com uma precisão quase obsessiva. Ângulo de inserção ajustado para ponto crítico, informou Tars. Se passarmos dele, não há retorno. Estamos no curso certo, disse Cooper sem levantar os olhos.
Amélia manteve a atenção no painel, sentindo o peso da gravidade aumentar, como se algo invisível estivesse segurando a nave. A proximidade de Gargantua distorcia até o silêncio. O som da própria respiração parecia mais lento. Foi então que Cooper olhou para ela, por cima do ombro. Não havia hesitação no olhar, apenas a decisão já tomada. Amélia começou. A voz soou mais baixa do que o habitual, quase íntima. Quando chegarmos no ponto crítico, vou me desprender. Ela piscou sem entender de imediato. O quê? A Endurance vai precisar de mais impulso para alcançar Edmund. O Ranger, com o peso de Tars e eu, vai cair. O impulso extra vai te dar a velocidade necessária. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Amélia virou para encará-lo, os olhos arregalados. Você decidiu isso quando? Agora não importa. Ele voltou a olhar o painel, ajustando o curso. A gravidade aumentava a cada segundo. Pequenos alarmes internos começaram a soar, não por falhas, mas por ultrapassarem limites para os quais a Endurance nunca havia sido projetada. Tars, confirme a manobra, pediu Cooper. Confirmado. Separação em 2 minutos para aproveitamento máximo da órbita interna. Probabilidade de sucesso, 54%. Cooper, isso é loucura! Amélia segurava os controles com mais força, como se pudesse impedir o que estava prestes a acontecer. Existe outra forma? Não existe. Ele não gritou. Não precisou. O horizonte de eventos agora preenchia metade da visão frontal. Era um arco de sombra absoluta, cercado por luz que parecia líquida. A percepção do tempo se tornava estranha, como se cada segundo fosse mais longo que o anterior. Cooper ativou os comandos de desacoplamento do Ranger. As travas responderam com um estalo metálico que ecoou pelo casco. Amélia tentou fixar os olhos nele, mas o rosto dele já estava parcialmente coberto pela sombra da cabine. Amélia, você é a melhor de nós. Ele disse como quem sabe que não terá outra chance. Traga os dados, salve a todos. Antes que ela pudesse responder, o painel acusou a separação. O Ranger se soltou e a Endurance imediatamente acelerou, livre do peso extra, indo em direção à rota para Edmund. No Ranger, Cooper sentiu o puxão da gravidade intensificar-se. Era como se cada molécula quisesse se separar do corpo. A luz dourada do disco se alongava e se dobrava, curvando o espaço até se tornar irreconhecível. Pronto, Tars? Perguntou, os dedos firmes nos controles. Pronto, mas para registro, essa é a pior ideia que já ouvi. O Ranger começou a cair, primeiro como uma descida suave, depois como um mergulho sem fim. O calor do disco de acreção envolvia o casco e o som mudou. Não era exatamente som, mas uma vibração profunda, como se o próprio espaço estivesse gritando. Do outro lado, Amélia mantinha a Endurance no curso, o corpo rígido, o coração disparado. Cada segundo de distância que ela ganhava custava a certeza de que não voltaria a ver Cooper. O pensamento que ele havia repetido desde a Terra ecoava na mente dela. Não erramos o que não temos tempo para duvidar. No Ranger, Gargantua se aproximava como um abismo absoluto. O horizonte de eventos já não era uma linha, era uma parede. Cooper respirou fundo, os olhos fixos na escuridão, e acelerou. E então caiu. Você sente primeiro o silêncio. Mas não é o silêncio que você conhece. Não é a ausência de som, é a morte dele. Como se cada ruído do universo fosse engolido antes mesmo de nascer. É um silêncio que pesa no seu peito, que aperta o ar nos seus pulmões, até parecer que respirar é um privilégio que você está roubando de alguém. A luz muda, não de uma vez,
mas como se estivesse sendo torcida, dobrada e espremida ao seu redor. O painel diante de você treme, não pelo movimento da nave, mas pela instabilidade do próprio espaço, que agora é menos onde e mais quando. Amélia está atrás, tentando controlar o impulso da Endurance, tentando fazer a matemática obedecer a um universo que ali não liga para matemática alguma. Foi só quando as bordas do colosso negro se aproximaram que ela entendeu. Você não vai voltar. Não disse antes, porque sabia que ela tentaria impedir. E no fundo, você não poderia deixar que ela carregasse esse peso. A voz dela chega pelo comunicador, trincada, como se viajasse por quilômetros de vidro quebrado. Cooper, o que você está fazendo? Você não responde. As mãos estão firmes nos controles, e é essa firmeza que responde por você. O horizonte de eventos se ergue na sua frente como a borda de um abismo sem fim. Não há linha clara, não há limite nítido. Apenas uma sensação primitiva no seu corpo, dizendo que daqui em diante não existe mais retorno. Você sente o estômago afundar, não pelo movimento da nave, mas porque seu corpo já sabe que está entrando onde nada sai. O Ranger treme, as luzes piscam, o calor dos sistemas internos aumenta, como se o metal ao seu redor tentasse resistir à força de um Deus que arrasta tudo para o centro. O tempo começa a se comportar de forma errada. Você vê os indicadores mudarem, como se alguém estivesse acelerando e pausando um filme ao mesmo tempo. Lá fora, o espaço parece líquido. As estrelas se esticam em linhas que piscam e desaparecem, como se fossem lembranças ruins sendo apagadas. A borda negra de Gargantua não é preta. É mais escura que o preto, mais profunda do que qualquer sombra que você já viu. Ao redor dela, um anel de luz gira numa velocidade impossível, distorcido pela gravidade, cuspindo brilhos que parecem atravessar seu corpo antes de desaparecerem. Você aperta os dentes quando o primeiro impacto de maré gravitacional atinge o Ranger. Não é um puxão. É como se cada célula do seu corpo fosse arrancada para direções diferentes. Seus ossos parecem querer se esticar, sua pele queimar, e ao mesmo tempo uma estranha calva toma conta da sua mente, porque você entende que lutar contra isso é inútil. A voz de Tars surge nos fones. Ele não grita, ele não hesita. Ele apenas relata parâmetros, como se estivesse lendo a descrição de um livro sobre a sua própria morte. Você percebe que até a inteligência artificial tenta ignorar o que significa estar aqui. O painel apita, alertas vermelhos. Ruídos metálicos ecoam por dentro da nave, como se ela estivesse sendo esmagada e torcida ao mesmo tempo. A gravidade é tão intensa que cada movimento seu parece feito em câmera lenta. Sua mão leva anos para alcançar um botão, e ao mesmo tempo, na sua mente, tudo está rápido demais para acompanhar. E então, algo muda. O barulho de estresse da nave cessa, substituído por uma vibração baixa, constante, quase orgânica. A luz lá fora não se espalha mais, ela pulsa. É como estar dentro de um coração, e cada pulsação empurra você mais para dentro. Você já não sabe se ainda está no espaço ou se atravessou para um lugar onde as regras não se importam com o que você aprendeu. A memória da Terra volta sem pedir permissão. O rosto da sua filha, o campo seco atrás de casa, a poeira grudada no canto das janelas, e você se pergunta se alguma dessas imagens ainda existe em algum ponto do tempo, ou se já ficaram para trás, do outro lado do horizonte, presas onde você nunca mais poderá alcançá-las. Os sistemas começam a desligar sozinhos, um a um, como se o próprio Ranger entendesse que resistência é desperdício. As luzes internas diminuem, até só restar o brilho irregular do painel. E então, a sensação muda outra vez. Você não está mais sendo puxado, está caindo. Não como quem despenca de um penhasco, mas como quem desliza por dentro de algo maior do que qualquer ideia de queda. A sensação de cima e baixo
deixa de fazer sentido. Seu corpo não sabe mais para onde é frente e para onde é atrás. Você sente uma vertigem impossível, uma mistura de estar parado e em movimento infinito ao mesmo tempo. As paredes do Ranger parecem se afastar, o espaço se expandir e encolher num mesmo segundo. O silêncio volta. Mas agora ele não pesa, ele envolve. Ele é quase acolhedor. Você percebe que já não sente medo, não porque esteja seguro, mas porque algo dentro de você já aceitou que está cruzando para um lugar onde nada do que você conhecia vai importar. A última coisa que você vê antes da escuridão total é a luz distorcida de Gargantua se transformando num corredor que se dobra sobre si mesmo. Você não sabe se é o começo do fim ou o fim de todos os começos. E então, não há mais nave, não há mais Gargantua. Há apenas você e o dentro. Você cai e não cai. O corpo sente a aceleração, mas o espaço ao redor diz que está parado. O escuro se abre como uma cortina, e atrás dele não há estrelas, há quartos. Corredores de madeira, poeira em suspensão, o brilho ralo de um pôr do sol que você reconhece antes de ver. O quarto dela, Murphy. Você não atravessa paredes. As paredes vêm até você. O chão vira teto. A janela se repete em ângulos impossíveis, prateleiras multiplicadas em linhas que vão até o infinito. É como estar dentro de um caleidoscópio feito do quarto da sua filha. Cada fragmento, um instante do tempo, empilhado em camadas que você pode tocar, sem encostar. Você estende a mão. A madeira da estante não oferece resistência, mas o tempo sim. O relógio de ponteiro, pequeno, teimoso, lateja como um coração preso ao vidro. Thars aparece como uma sombra que entende formas que você não tem palavras para descrever. Cooper, o espaço aqui é dimensionalmente estendido. Você está vendo o tempo como um volume. A voz chega limpa, como se o vazio carregasse som por vontade. Você não responde. Está ocupado respirando algo que não é ar. É memória. Você procura a menina e encontra versões dela. Murphy pequena, testando o término de uma equação no caderno. Murphy chorando, com o quarto nas costas, a poeira invadindo a fresta da janela como neve marrom. Murphy mais velha, olhos acesos por raiva que é só amor queimando do avesso. E você, do outro lado, sem rosto, sem corpo, só intenção. Gravidade é o canal, diz Thars. Tenho dados do interior de Gargantua, o quantum que faltava para o plano A. Se conseguirmos codificar e enviar, eles podem resolver. Você encara os números que piscam no seu HUD, colunas que ninguém do lado de fora conseguiria medir sem virar espaguete cósmico. Era isso. Sempre foi isso. Não salvar o agora, dar ao futuro a ferramenta para se erguer. Você tenta bater na madeira. O toque não é som, é influência. O relógio treme. As poeiras mudam de direção. Murphy, criança, levanta a cabeça. Fantasma? O mundo inteiro se contrai dentro do seu peito. Você é o fantasma. Você sempre foi. Ela precisa perceber o padrão, diz Thars. Podemos modular a gravidade em impulsos, mapear os dados em código Morse. Você lembra das aulas que fingiu não ligar. Lembra do jeito como Murphy decorava ritmos. Lembra da promessa que quebrou. Pulsos, longos e curtos. Você treina o relógio. O ponteiro dos segundos hesita, avança, para. Murphy franze a testa, aproxima o ouvido. Não é vento. Você repete, 1, 2, 10 vezes. O quarto se dobra, oferecendo outra camada. Murphy adolescente, lutando com equações no quadro. Ela volta ao relógio, esfrega as lágrimas com o punho.
Anota. Papai. A palavra atravessa o que não deveria atravessar. Você quase responde, quase rasga a lógica do lugar com um grito, mas se segura. Não é para você. É para ela. Para todos. Transmitindo o pacote 1 de Stars. Você converte por instinto. Longo, curto, curto, pausa. Curto, longo. As mãos tremem, mas o Tesseract estabiliza o gesto, como se quisesse que você conseguisse. As prateleiras vibram, as ripas estalam, o relógio vira um telégrafo, discreto, teimoso, perfeito. Murphy cresce diante de você como um time-lapse. Criança, confusa, jovem, furiosa, cientista faminta. Em cada versão, ela volta ao mesmo relógio. O ponteiro balança, teimoso como sempre. E ela aprende a ouvir. Pacote 2. Você envia. O HUD despeja números do que uma vida suporta. Você agrupa, resume, reenvia. O tempo aqui não é linha, é tecido. Você erra e volta. Tenta de novo, repuxa o fio como quem costura um rasgo. Do outro lado, a Terra está morrendo com disciplina. Campos cinzentos, salas empoeiradas, pessoas que não choram porque choros gastam água. A imagem atravessa você não pela retina, pelo remorso. Você escolheu ir. Não há desculpa, só consequência. Murphy adulta entra no quarto com passos decididos. Ninguém veio com ela. Fecham-se portas. Ela segura o relógio nas mãos como quem segura a própria infância. Mostra. Você obedece. Ritmo, pausa, ritmo. Ela anota na lousa. Tenta. Erra. Xinga você. A si, o mundo. E volta. Pacote 3. O Tesseract pulsa, apoiando, sustentando. Você sente que não está sozinho. Há uma presença difusa. O grupo que construiu aquele lugar. Os eles que sempre foram nós, humanos do futuro curvando o tempo para que os antigos sobrevivam. A ideia parece grande demais, mas encaixa como uma peça que você sempre teve no bolso sem saber. Murphy para, olha o quadro. O silêncio de antes, o que matava, agora é silêncio de parto. As peças fazem sentido para os olhos dela antes de fazerem para os seus. Ela ri com raiva, chora com alívio, fala sozinha. É isso, sempre foi isso. O giz risca com velocidade de tempestade. O que faltava na equação de Brand se fecha como um zíper. Gravidade domesticada, cidades que podem subir, famílias que podem ficar. Você desaba por dentro, não há chão, só gratidão. Ainda falta o checksum, avisa Tars. Você confirma. Última sequência. Você afina o ponteiro como afinar corda de violão. Pulsos curtos, duas longas, pausa. Murphy confirma no papel, repete em voz alta, amarra. E então, para. Fecha os olhos, encosta o relógio na testa. Obrigada. A palavra atravessa todas as camadas. Você não sabe se ela disse para você, pro fantasma, pro universo. Tanto faz. Você recebe. O Tesseract começa a se desfazer. As ripas de tempo perdem forma, como madeira inchada voltando a ser árvore. Eles fecharam o canal, diz Stars. Objetivo cumprido. Objetivo, a palavra tem gosto de terra molhada. Você tenta ficar. Tenta mirar outra camada. Murphy pequena, o cobertor, a poeira dançando. Mas o lugar não é museu, é ponte. E a ponte cumpriu o trabalho. As imagens aceleram. Murphy entrega resultados. Naves brotam como sementes em hangares limpos. A Terra se despega da sua própria condenação. Você tenta segurar um frame com a mão, mas o futuro não cabe no punho. Ele passa através, como vento, como infância, como aquilo que você ama e não pode guardar, só permitir que viva.
Gargantua volta. Não como monstro, como saída. O Tesseract encolhe até virar ponto. Tar some num feixe, mas fica a sensação de que ele ainda está com você, calcado em algum canto onde a matemática descansa. Você pensa em Amelia sozinha rumo Edmonds. Pensa na promessa que não fez para não ter que quebrar. Pensa no jeito como ela olha o horizonte, não como quem espera, como quem constrói. Você cai outra vez. Agora sim, a queda tem direção. O escuro muda de temperatura, o frio vira ar. Há som. Um som simples, humano. Monitores apitando, vozes tentando ser técnicas enquanto engasgam de espanto. Você abre os olhos antes de abrir. O teto não é madeira, não é poeira, não é a sua casa. É metal, branco, limpo, novo. Antes de sumir, o Tesseract te dá um presente. Pequeno, cruel e certo, uma última visão de Murphy. Velha, firme, cercada de gente, olhando para cima da câmera. Talvez uma nave, talvez um sonho. Ela sorri como quem terminou um trabalho que começou criança. O relógio ainda está no pulso. O ponteiro dos segundos, teimoso como sempre. Você solta o ar que vinha guardando desde antes do buraco negro. E o universo te devolve do lado de cá. Você desperta devagar. A primeira sensação não é a visão, é o cheiro. Limpo, quase estéril, com o fundo doce de algo que você não reconhece. O som vem logo depois. Bipagens suaves, passos contidos, um zumbido baixo que poderia ser o ar-condicionado ou o próprio coração tentando acompanhar o ritmo do lugar. Quando abre os olhos, o branco te cega por um instante. Não é o branco gélido das nuvens antes do Gargantua. É outro branco. Vivo, polido, humano. Você está deitado numa maca. Uma parede curva revela uma janela enorme, e lá fora, nada de campos de milho ou céus cinzentos. Apenas o escuro profundo do espaço, pontuado por luzes distantes. Uma estação. Uma colossal estação girando lentamente, a gravidade artificial segurando seu corpo como um abraço calculado. O metal parece novo demais para ter sido construído na Terra. E você entende. Não foi. E eles conseguiram. A porta se abre com um sussurro de pressão e uma mulher entra. Uniforme limpo, rosto sereno, mas olhos ampliados pela curiosidade. Sr. Cooper, é um milagre termos encontrado você. A voz é gentil, mas o peso das palavras te atinge. Milagre. Não sorte. Não acaso. Um milagre construído com cada batida do relógio no quarto de Murphy. Ela explica, e você ouve, mas a mente vai costurando as lacunas por conta própria. A estação é a Cooper Station. O nome te arranca um espasmo no peito. Eles batizaram assim por ela. Por Murphy. Ela salvou todos, não por ter encontrado você, mas por ter entendido o que você enviou. Cada pulso, cada número, cada fração de gravidade dobrada até caber no mundo real. Você se pergunta se ela sabe que era você. No fundo, sabe que sim. O corredor até a ala principal é amplo e silencioso, mas não o silêncio que você aprendeu a temer. É o silêncio do conforto, quebrado por risos distantes e vozes conversando sem pressa. O chão vibra levemente sob os pés, não pelo perigo, mas pelo giro constante da estação. Você olha pela janela e a curvatura artificial do habitat mostra campos verdes, casas, crianças correndo, uma nova terra girando no vazio, sustentado pelo que um dia foi apenas teoria. Quando finalmente a vê, não é como imaginou. Murphy está deitada numa cama, cabelos brancos como a poeira de antigamente, mas olhos ainda acesos, ainda dela. Ao seu redor, filhos, netos, talvez bisnetos, todos afastados com respeito quando você se aproxima. Por um instante,
Ela parece não te ver, ou talvez esteja te vendo em todas as idades ao mesmo tempo. Você tenta sorrir, mas o rosto trava. Não há frase para começar isso. Não há manual. Papai. A palavra atravessa o espaço como atravessou o tesseracto, mas agora sem códigos ou paredes. Só voz. Só vida. Você segura a mão dela. Quente. Frágil. Real. O peso das décadas que ela viveu sem você se instala entre os dedos. Mas não há culpa aqui. Apenas o reconhecimento mútuo de que tudo foi para chegar até este momento. Ela sorri de um jeito que mistura orgulho e despedida. Você foi o fantasma. Você ri, mas não nega. Ela já sabe. Sempre soube. Conversa um pouco, porque pouco é necessário. Ela conta sobre a equação, sobre a evacuação, sobre como esta estação é a prova de que o impossível cede quando a persistência é maior que o tempo. Você fala sobre a milha, perdida em outro planeta, esperando. Sobre como o futuro que ela construiu ainda precisa dela para florescer. O tempo com Murphy não é medido em minutos, mas em respirações. Cada uma carrega mais do que as horas no planeta Miller, até que ela mesma decida encerrar. Você tem que ir. É um pedido e uma ordem. Ela sabe que você vai atrás de Amelia. E você sabe que ela não precisa de você aqui. Esta é a vitória dela, e ela já está pronta para partir em paz. A mão dela aperta a sua uma última vez, e depois o silêncio se instala na sala. O silêncio bom. Você caminha de volta até a doca. Cada passo ecoa não como despedida, mas como retorno. Uma nave pequena está pronta, abastecida, ajustada para o salto. Você sente o peso familiar do assento, o som do painel ligando, a vibração das manobras iniciais. Do lado de fora, a estação gira como um planeta artificial, e você se afasta dela como se fosse um sol nascendo ao contrário. O espaço volta a ser seu companheiro. A solidão agora não é ameaça, mas caminho. Amelia está em Edmunds. Talvez sozinha, talvez cuidando de algo novo, talvez sem saber que você está vindo. Você não sabe se chegará a tempo de alguma coisa mais do que dividir silêncio e céu com ela. Mas vai, porque é isso que resta fazer. Seguir. Enquanto a nave acelera, você olha para o vazio e quase sorri. Lá atrás, no início de tudo, parecia impossível. Mas o impossível é só o que ainda não foi feito. Você atravessou mundos, mares e tempo e a gravidade de um buraco negro para chegar até aqui. E se for preciso, atravessará de novo. O motor responde, as estrelas se alinham como uma promessa distante. E você parte. Não para fugir, mas para encontrar.